Fala galera, hoje é dia de Guerras Secretas 2. É uma história da Marvel, escrita por Jim Shooter e desenhada por Al Milgrom no ano de 1985. Algum tempo depois do fim das primeiras Guerras Secretas, o sucesso da Mega Saga gerou uma sequência, dessa vez não focando nos heróis ou vilões, mas sim no responsável do primeiro evento, o Beyonder. Para entender um pouco melhor da história aqui, eu recomendo que você conheça a história das Guerras Secretas originais e também entenda melhor quem é o Homem Molecular. Para tudo isso, eu já fiz vídeo e vou deixar os links aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. O link também tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa algum tempo depois do fim das Guerras Secretas originais, com uma energia vagando pelo espaço em busca de um planeta específico, a Terra. Próximo a um subúrbio em Denver, essa energia surge nas redondezas de um apartamento onde vivia atualmente o Homem Molecular junto da sua namorada Vulcana. De primeiro momento, eles acham aquilo estranho, mas acabam ignorando. Até que a energia começa a se manifestar, revelando que aquilo era algo muito maior. Aquela energia era o próprio Beyonder. A presença do Beyonder na Terra é sentida até mesmo a meio mundo de distância pelo Professor Xavier, que estava nesse momento na ilha Muir, na Escócia. Ele aciona os X-Men, Magneto e os Vingadores para ficarem em alerta com essa enorme ameaça. Enquanto isso, no apartamento de Owen Reece, o Homem Molecular, ele conseguiu contato com o todo-poderoso Beyonder, que se manifesta numa forma física, criando um corpo que basicamente é a mescla de vários personagens que ele conheceu durante as Guerras Secretas, já que aquelas eram as únicas pessoas que o Beyonder viu na vida. Ele aparece ali dizendo que quer saber o que faz um ser humano ser um ser humano. Ele deseja entender. Ele quer entender o desejo. O Homem Molecular diz que a única forma de entender é tendo a experiência de ser um humano. E assim, o Beyonder decide que vai passar a andar pela Terra e parte até Los Angeles. Isso inicia diversas interações bizarras do Beyonder com os seres humanos. De primeiro momento, ele recria o seu corpo e faz algo mais parecido com um Homem Molecular, porque é o único que ele realmente conheceu. E surge no escritório de um roteirista de desenho chamado Stuart Cardwell, apenas dizendo que deseja entender. E ao mostrar os seus poderes, Stuart fica maravilhado. Assim, o Beyonder o transforma numa criatura com superpoderes, porque o Beyonder quer ver como os humanos agem com aquilo. O homem se autodenomina como Espada Trovejante e parte até o estúdio de uma emissora que ele tinha problemas. Esses ataques chamam a atenção dos Vingadores e dos X-Men, liderados nesse momento por Magneto a pedido do Professor Xavier. E eles partem para enfrentá-lo, acreditando que aquele fosse o Beyonder. Mas o verdadeiro Todo-Poderoso surge com a sua aparência igual ao Homem Molecular, e então os heróis partem para atacá-lo. O Wolverine o rasga com as suas garras, mas o Beyonder parece nem sentir aquilo. Então, assustada com tanto poder, os X-Men são transportados para longe dali pela mutante Layla Cheney. Nesse momento, o Beyonder percebe que aquelas garras afiadas rasgando a sua carne é a experiência, e não só observar o que os humanos fazem. Assim, ele faz o Espada Trovejante voltar a se tornar apenas Stuart Cardwell, sem poderes. E por isso, ele é levado preso pelos heróis, enquanto o Beyonder desaparecia e ressurgia agora em Manhattan. O Beyonder restaura aquele seu corpo rasgado e assume uma figura mais próxima ao que ele considera a figura do homem perfeito, assumindo assim um corpo próximo ao do Capitão América. Ele passa a sentir a brisa, o frio, o calor, a fome e todos os sentimentos humanos. Inclusive, andando pela sociedade, ele percebe um frequente uso de roupas. Várias coisas que os humanos fazem que são simples, como se alimentar, para ele
são totalmente novidades. O Beyonder passa a encontrar vários super-heróis para tentar entender de tudo. Inclusive o Homem-Aranha lhe explica como ir ao banheiro. E no meio das ruas, em frente a uma vitrine, o Beyonder simplesmente pega aquelas roupas por ver que todos usam aquilo. Nesse momento, uma senhora de rua vê a cena e explica que ele deveria pagar. Que as pessoas precisam de dinheiro para ter as coisas que querem, e se ele precisa de ajuda, ele poderia encontrar os heróis de aluguel, Luke Cage e Punho de Ferro. E então é o que ele faz. De primeiro momento, os heróis se assustam com a presença do Beyonder e partem para atacá-lo. Mas ele não tá ali para isso. Ele tá ali só para entender a necessidade que os humanos têm por dinheiro. Luke Cage diz que para ele se dar bem ali, ele precisa daquelas notas para conseguir o que deseja. Mas o Beyonder diz que isso é só papel. Então Luke Cage diz que não, que aquele papel vale ouro. Assim, para agradecê-los pela informação, o Beyonder simplesmente com um toque transforma um prédio inteiro em ouro para pagar pelo serviço dos heróis. Pelas suas andanças na cidade, o Beyonder começa a se sentir muito cansado e ele não entende o porquê daquilo, ele nunca se sentiu assim antes. Mas no meio de um beco, ele conhece uma prostituta que diz que pode fazê-lo descansar, só que antes ela quer o dinheiro na mão. Então no momento que o Beyonder começa a produzir ouro do nada, a mulher vai até o seu cafetão para contar o que aconteceu. O homem encontra o Beyonder num hotel onde lhe disseram que poderia descansar. E ali o cafetão ouve toda a história daquela criatura e vê um grande potencial nisso. O cafetão se torna uma espécie de amigo do Beyonder e começa a lhe ensinar tudo sobre ser um humano. Claro que em troca daquele ouro. O Beyonder aprende a comer, a beber, a se vestir e até mesmo a passar tempo com mulheres. Ele usa seus poderes para ganhar apostas e para transformar as mulheres deixando-as mais atraentes. Ou seja, o Beyonder, sem saber, se transformou basicamente num mafioso. Ele compra mansões, iates e vai confrontar o rei do crime dizendo que agora todos devem responder ao Beyonder. Ele tinha praticamente com seus poderes e sendo guiado por aquele cafetão se tornado o dono da cidade. Mas o Beyonder pensa que por que parar só naquela cidade ou país se ele poderia dominar todo o mundo? Então é o que ele faz. Com o seu poder ilimitado, ele passa a controlar todos os seres humanos, todas as formas de vida, desde as bactérias até matéria inanimada. O único ser que não pode ser afetado por esse poder estranhamente é o homem molecular. Ele protege a Vulcana também e seguem a sua vida de casal, enquanto o Beyonder literalmente dominava todo o planeta. Mas mesmo assim, ele não se sentia satisfeito. Até que ele descobre que falta algo que os humanos possuem para se sentirem completos: o amor. Mas ninguém poderia amá-lo espontaneamente se ele dominava tudo e todos. Então o Beyonder libera o mundo da sua influência, apagando todas as recordações das conquistas que realizou. Ele então escolhe a mutante Cristal, porque ele a admirou quando ela usou o seu poder de transformação em energia. Mas a Cristal não estava interessada nele, na verdade ela estava até com medo dele. O Beyonder então faz de tudo para agradá-la, a leva pelo mundo, pelo espaço e até lhe dá parte do seu poder, mas o sentimento não é recíproco. Ele então começa a dominar sua mente para que ela o ame à força. Mas é nesse momento que o Beyonder percebe o que é o amor e que quando é forçado dessa forma não é real. Assim ele a libera e apaga da sua mente aquilo tudo, para que ela siga a sua vida normalmente. Depois disso, o Beyonder passa a andar irritado e desanimado por uma linha ferroviária. E quando o trem se aproxima, com um dedo ele simplesmente desintegra aquela locomotiva. Uma das passageiras era uma jovem mutante chamada Dynamite, que viu o que aquele homem fez e imagina que ele também seja um mutante, sem saber quem o Beyonder realmente era. E talvez exatamente por isso eles começam a se dar bem.
Ela tá indo para a Mansão Xavier, onde dizem que cuidam bem de mutantes, porque ela é uma jovem de 13 anos que era espancada pelo pai. E ali ela quer encontrar ajuda. Então o Beyonder a acompanha. Só que quando eles chegam, os X-Men nem viram a garota, porque ao ver o Beyonder, todos partem ao ataque. Mas claro que ele desaparece dali. A Dynamite fica arrasada porque toda a vida ela foi rejeitada e agora até os mutantes a ignoraram. Mas longe dali, o Beyonder surge para ela novamente. Nesse momento, ele explica quem realmente é, dizendo que a Terra era pequena demais para ele, então parte com a sua nova amiga pelo espaço até o complexo planetário dos Celestiais, onde eles encontram aquelas criaturas extremamente gigantes paradas naqueles planetas aglomerados. O Beyonder diz que todas as raças mais sofisticadas do universo estão cientes da sua presença. Mas a Dynamite diz que é mentira, porque aqueles gigantes não deram a mínima quando ele chegou. Só que o Beyonder diz que na verdade as criaturas estão paradas de medo. E para provar, ele diz que vai destruir todo o universo e que os Celestiais deviam impedi-lo. Então quando o Beyonder começa a emitir o seu poder, aqueles gigantes que estavam parados partem imediatamente na sua direção, mostrando realmente que todos, até mesmo os Celestiais, tinham medo dele, o ser mais poderoso de todo o universo. Isso deixa a Dynamite assustada e pede para que ele a leve de volta para casa. E assim que voltam, ela foge e nesse instante liga avisando os Vingadores da presença do Beyonder. Vingadores da Costa Leste, da Costa Oeste, Doutor Estranho e Quarteto Fantástico se unem e partem para atacá-lo. Mas o Beyonder ficou tão arrasado por ser rejeitado pela sua nova amiga que nem se defende. E o Capitão América percebe aquilo. Ele ordena que parem o ataque, e ao questionar o porquê daquilo e de perguntar ao Beyonder por que ele simplesmente não volta para o lugar de onde veio, o Todo-Poderoso explica que não adianta, ele já tentou e não conseguiu. Depois disso, o Doutor Estranho auxilia o Beyonder, lhe mostrando a existência de entidades cósmicas e como cada uma delas tem uma funcionalidade no universo. Assim, o Beyonder tenta entender se ele tem alguma dessas utilidades e decide que vai ser uma espécie de representação e campeão da vida. Ele passa a atuar basicamente como um herói, impedindo catástrofes naturais e até acabando com a fome em aldeias africanas. Mas o Capitão América e o Senhor Fantástico decidem conversar com ele porque as pessoas estão começando a depender do Beyonder. E os heróis não devem interferir na vida das pessoas, apenas ser um auxílio. Com esse conselho então, o Beyonder decide fazer algo definitivo. Enquanto isso, no apartamento do Homem Molecular e de Vulcana, o próprio Vigia aparece e diz que está ali porque uma crise se aproxima. E mesmo ele não podendo intervir, todos os seus irmãos Vigias perceberam que a ameaça afetaria todo o multiverso. E por isso, decidiram tentar impedir a catástrofe. O único que pode salvar tudo é o Homem Molecular, mas ele vive agora pacificamente e não quer ser envolvido em conflitos. Acontece que o Beyonder, para evitar que as pessoas dependam dele, resolve matar a Morte. Todas as entidades cósmicas se reúnem porque isso seria catastrófico demais. Só que nem essas entidades são capazes de impedi-lo, e assim a Senhora Morte é desfeita. Mesmo relutante, o Homem Molecular percebe o que está acontecendo e parte finalmente para conversar com o Beyonder. Ele lhe explica que isso não é lutar pela vida, porque a morte faz parte de um ciclo onde as coisas precisam terminar para que outras possam recomeçar. E o Beyonder parou isso. Percebendo seu erro então, ele restaura a morte. O Beyonder se isola numa ilha remota para refletir e pensar em tudo que aconteceu. Enquanto Mephisto tenta fazer algo para acabar com o Beyonder por ver que ele é uma ameaça à sua querida Morte. Ele tenta usar as outras entidades cósmicas para isso, mas nada dá certo contra o Todo-Poderoso.
Frustrado na sua tentativa de entender o ser humano, o Beyonder vai mais uma vez ao encontro do homem molecular e lhe diz que tentou de tudo para encontrar o seu lugar naquele universo, mas não conseguiu nada. Então ele acha que seria mais fácil ser feliz se ele destruísse tudo para poder ficar sozinho em toda a existência mais uma vez. Inclusive, num momento de raiva, ele libera energia capaz de destruir alguns planetas, mas o homem molecular os restaura imediatamente. O Beyonder explica que na sua realidade ele era o todo, mas algo aconteceu. Ele tomou consciência e acabou ficando entediado naquele lugar. Por isso, ele criou as primeiras guerras secretas e por isso ele estava ali agora e não queria voltar para aquele lugar vazio. E fazendo uma retrospectiva, o Beyonder mostra qual foi o evento que o fez ganhar essa consciência. E acontece que era uma fenda que surgiu por algum cataclismo no multiverso. O homem molecular olha por aquela fenda para ver do que se trata. E é exatamente o incidente que o transformou em homem molecular. Foi aquela explosão que atingiu o universo do Beyonder e causou tudo isso. É por isso que o Beyonder tinha interesse especificamente no planeta Terra. Aquilo não era uma coincidência, era como se o homem molecular o tivesse criado, e o poder de Owen Reece vinha daquela existência. O Beyonder se irrita e diz que não existe realização pessoal, o desejo humano é infinito, então já que ele não pode dar um jeito nisso, ele vai simplesmente eliminar tudo em 24 horas. O homem molecular ainda sugere uma última coisa, que o Beyonder só poderia ter a experiência real de ser um humano se ele de fato fosse mortal como todos. Então ele reflete sobre isso nesse período. Mas antes mesmo de tentar qualquer coisa, ele é atacado pelos X-Men, inclusive com Rachel Summers como a Fênix, e nem isso é páreo para o Beyonder. O homem molecular tentava encontrar alguma solução, mas sem saber como. Assim, as 24 horas se passam e o Beyonder volta para o apartamento de Owen e Vulcana. E assim que entra, o homem molecular começa a atacá-lo como último recurso para salvar o universo. Só que mesmo seu poder sendo imenso, o Beyonder ainda assim é mais poderoso. Ou talvez mais acostumado com aquele poder. Nesse momento, a Vulcana se joga aos pés do Beyonder, implorando para que a deixe ir. Que ele pode matar o homem molecular, mas para deixá-la viva, porque ela nem o amava de verdade. Isso faz com que o homem molecular entre num colapso, e então o Beyonder vê aquela cena, como aquele ser extremamente poderoso colapsa por causa de alguém, percebendo com isso que não existe vida perfeita. Então ele desiste de destruir o universo, pelo menos por enquanto. Acontece que isso foi um plano da Vulcana, exatamente para evitar a total destruição. No fundo, isso a machuca porque ela realmente ama muito o homem molecular, mas aquilo foi necessário. Só que enquanto o Beyonder continuava refletindo sobre a vida e o desejo humano, a Vulcana volta para consolar Owen totalmente devastado. Isso o faz querer se reerguer e acabar com a ameaça que o Beyonder representa para a existência. O Todo-Poderoso, enquanto isso, vai tentar encarar a mortalidade. Ele cria uma máquina que serviria como receptáculo para todo o seu poder, e a partir dela, ele iria renascer como mortal. Só que quando o Beyonder faz isso, ele percebe que pode morrer. Isso o deixa apavorado, fazendo-o correr para recuperar sua energia. Mesmo apavorado, ele quer tentar mais uma vez. Só que a sua primeira tentativa fez Mephisto perceber uma oportunidade. E quando o Beyonder se torna um mortal mais uma vez, o demônio surge ali e começa a torturá-lo psicologicamente. Mas o Beyonder percebe que aquilo são só ilusões e, se superando, ele recupera mais uma vez a sua onipotência enquanto Mephisto desaparecia. Sem descanso, nesse mesmo instante, o homem molecular chega ali no quartel do Beyonder levando todos os super-heróis possíveis. Os heróis se unem para atacá-lo, mas todos são repelidos, deixando finalmente o Beyonder e o homem molecular frente a frente.
E dessa vez, os poderes dos dois rivalizam praticamente da mesma forma. Isso afeta todo o planeta, gerando catástrofes. E o Homem Molecular então tenta restaurar tudo, enquanto o Beyonder tem um novo plano. Para se tornar completo, ele vai se tornar um mortal sim, mas ainda com todo aquele poder. Isso seria a junção de tudo que o torna onipotente e humano ao mesmo tempo. Dessa forma, ele inicia o processo de renascimento através da sua máquina. Só que os heróis aproveitam esse momento para atacar. Os heróis ficam com receio de fazer algo contra um bebê, mesmo que esse seja um bebê capaz de destruir o multiverso. Inclusive Reed Richards tenta impedir os seus companheiros, mas o Homem Molecular sabe o que deve ser feito. E antes que o Beyonder cresça, ele o ataca, destruindo aquela máquina. Isso libera todo o seu poder, que começa a destruir o universo. Mas nesse instante, o Homem Molecular usa as suas habilidades para refazer o que a energia do Beyonder estava desfazendo, salvando tudo e todos. O bebê Beyonder foi morto, e os heróis se lamentam de terem feito isso, mas graças a isso eles podem continuar vivendo agora. O Homem Molecular fez o que deveria ter sido feito. Mas acontece que com a energia liberada quando o bebê foi destruído, o Homem Molecular abriu um portal numa dimensão alternativa para enviar aquele poder. E isso surgiu como uma explosão, um Big Bang no meio do nada, criando estrelas e planetas, evoluindo e criando a vida. Ou seja, a vida mortal surgiu num ciclo de evolução eterno, sendo feito pelo Beyonder, que assim cumpriu seu desejo, mesmo depois da sua suposta morte, se tornando mortalidade e imortalidade ao mesmo tempo. E é desse jeito que termina a história. Guerras Secretas 2 serviu na verdade para mostrar mais sobre o Beyonder e para entender melhor de onde ele veio, por que o Homem Molecular é tão poderoso e qual a ligação entre eles. Mas fora isso, o roteiro é cheio de falhas e fragmentos, de momentos em que coisas acontecem, mas imediatamente são desfeitas, se tornando algo que não avança nunca. A HQ não é para ser levada a sério e tem um tom de comédia, de sitcom. Facilmente isso daqui seria uma série de TV onde um super ser tenta entender como os humanos vivem enquanto ele cria altas confusões com uma galerinha do barulho. Se você entender que a história é isso, ok. Agora se você quiser uma HQ com uma boa história, bem desenvolvida, passa longe disso. A saga refletiu na época também em várias outras revistas da Marvel, mas não afetando nada de fato. E eu acredito que a maior decepção de todos, principalmente na época, foi o título. Muitas pessoas gostam de Guerras Secretas porque tem uma urgência, tem acontecimentos que afetaram os personagens, tem consequências. Para a época, foi algo extremamente grandioso, então quando um quadrinho com o mesmo título se diz ser uma sequência, o esperado é que tivesse o mesmo tom. E Guerras Secretas 2 é totalmente diferente disso. Roteiro péssimo, narrativa quebrada, cheia de coisas que vão e voltam sem consequências de nada, diálogos fracos e uma arte medíocre. Esse é o meu sentimento ao terminar de ler a sequência direta da considerada primeira mega saga dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.